Dia 1º de agosto está chegando e a gente já começa a sentir o peso das sanções do presidente lá dos Estados Unidos. O presidente Lula, em vez de estar resolvendo o problema, está aumentando cada vez mais as discussões contra a aprovação, disso que a gente esperava ter uma reviravolta. O Brasil poderia ter aí uma conversa, um diálogo, uma diplomacia para resolver, mas não, está complicando ainda mais. Várias empresas, vários empresários de pescados e frutas e verduras já estão sentindo o peso desse prejuízo. Toneladas e toneladas de pescados que iriam para os Estados Unidos já estão de volta, não poderão mais ir para os Estados Unidos devido a esses 50% de tarifaço. Gente, o que vem por aí não é moleza, hein? Presidente Lula, se não resolver com humildade, nós brasileiros vamos sentir o peso de uma economia potência, que é o caso dos Estados Unidos. Eu vi vários canais, sites já falando sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, que já pautam sobre que começou a censura. O ex-ministro do Supremo, ele deu uma aula de justiça, você vai acompanhar o que ele falou, diz que como deve se comportar a justiça brasileira diante de uma situação dessa. É triste o que a gente está vivenciando, gente, é lamentável, infelizmente, o Brasil está se tornando aí uma futura Venezuela, uma segunda Cuba, do jeito que está indo. Eu quero que você acompanhe, momentos em que o ministro, ele deu uma aula sobre isso aí. Eu estava acompanhando também, só para você entender, uma equipe aí de um site falando sobre essa questão em que o Brasil está enfrentando, que é um início de uma censura. Eu vi muitos dizendo, muitos falando sobre essa questão. E aí, dá uma olhadinha no seu celular, o que é que foi dito. Preste atenção. Sabendo, tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós aqui no Metrópolis, a gente estava conversando e a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica a nós, como veículos de comunicação, de que um ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais, ele nos surpreende. Obviamente um cerceamento, uma censura, mais uma censura, uma censura muito pitoresca, eu diria, porque ele não, veja, a primeira ordem, que já não faz sentido, era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele, o que obviamente já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, não teve prisão decretada, ele não foi condenado. Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada. O material que foi divulgado, eu estava acompanhando aqui, falando que agora parece que a censura está batendo na porta. Parece, já faz um tanto tempo que a gente já vem falando, Inclusive, gente, eu estava observando aqui um comentário em que o próprio Jeffrey Chiquini, ele que é advogado, ele estava comentando sobre essa questão de que o Brasil parou, as 24 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu aí ao ex-presidente Bolsonaro, para que a defesa acontecesse, senão vão ser presos, quer dizer, ele vai ser preso, e a gente estava acompanhando essa informação. Quero passar para vocês isso aqui, os comentários, inclusive, do próprio Chiquini, ele que dá uma aula de direitos. Acompanhe, escuta só o que ele falou. O Brasil parou e aguarda ansiosamente por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para a defesa explicar e ameaça prender Bolsonaro por posts. Todo mundo viu que saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo Bolsonaro de usar redes sociais e de dar entrevistas. Bolsonaro, então, deu um pronunciamento na frente do Congresso, mostrando a tornozeleira. Então, a defesa de Bolsonaro é intimada para, em 24 horas, se manifestar, se pronunciar sobre eventual quebra de cautelares restritivas da liberdade, eventual descumprimento de decisão judicial. Fato é, Bolsonaro vai ser preso? Estou vendo que estão fazendo um estardalhaço. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar para prendê-lo. Está todo mundo dizendo que em 24 horas Bolsonaro será preso. Gente, isso não é assim.
Moraes deu uma decisão decretando medidas cautelares restritivas da liberdade. Isso aconteceu. Bolsonaro, segundo o ministro disse, descumpriu essa decisão. Isso decreta imediatamente a prisão preventiva? O descumprimento de decisão de cautelares restritivas da liberdade decreta a prisão preventiva? Eu quero mostrar para vocês o que diz o Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, as cautelares restritivas da liberdade, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, ou seja, nunca de ofício, a gente sempre diz isso, em processo penal, no sistema acusatório, as decisões não são de ofício. O juiz, mediante provocação, requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, poderá, então não é uma obrigação, poderá substituir a medida, então ele pode trocar a medida, ele pode pôr outra em cumulação, então troca a medida por uma mais grave, coloca outras em cumulação, ou em último caso, exceção da exceção, decretar a prisão preventiva. Então não é automático. Descumpriu a decisão, descumpriu uma cautelar, prisão preventiva. Não é automático. O Código de Processo Penal diz que o juiz pode trocar a medida, pode impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Alguma coisa, por óbvio, o ministro vai fazer. Pois é, essa decisão, né? A opinião aí do advogado Jeffrey Chechini, que a gente acompanha, né? Tem o maior respeito, o maior carinho sobre essa questão. Inclusive, eu estava observando aqui, gente, o negócio está pegando pesado, né? Depois dessas sanções lá dos Estados Unidos, né, contra o Brasil, no caso, contra o presidente Lula, contra os ministros, né? Aqui no Brasil tem muita gente já se mobilizando, pedindo inclusive aí o impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes, né? Tem muitos aí. A novidade é que chegou mais um agora, né, e a gente estava acompanhando aqui. É interessante, né? O que está acontecendo. O Alex, não para isso aí, é pedido de impeachment atrás de pedido de impeachment? Pois é, gente, é a situação que a gente está acompanhando, né? É a situação que a gente está acompanhando e não é agora. Já faz um bom tempo que a gente vem acompanhando essa situação no Brasil. Triste, é lamentável, mas fazer o quê, né? Paciência. Olha o momento em que foi feito mais um pedido de impeachment contra o ministro. Pessoal, tá aqui, protocolado, tá bom? Dia 22/7/2025, às 2h10, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou nós vamos parar o ministro Alexandre de Moraes, ou não vai haver um Brasil amanhã para ser salvo. Vamos impedir que o Brasil se transforme em uma Venezuela. A direita vive. É um caso, né? Mais um pedido. E aí a gente está acompanhando, né? Esse deputado, né? Que mais um, né? Que está se juntando aí ao pedido. Inclusive eu estava observando aqui, lá dos Estados Unidos, contra, né, Olha essa imagem aqui, deixa eu mostrar essa informação para você entender o que a gente está vivenciando nesse momento. Dá uma olhadinha no teu celular. Conselheiro de Trump, do presidente dos Estados Unidos, volta a criticar Moraes e acusa Barroso de hipocrisia. A decisão do ministro proíbe Bolsonaro até de ter suas entrevistas compartilhadas por terceiros. E aí está rolando, né? Praticamente o que está claro aí é censura. É isso. O conselheiro de Donald Trump, né, o Jason Miller, voltou a criticar a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, dia 21. Ao comentar uma nota publicada pelo STF, o norte-americano ironizou o protagonismo do magistrado nos processos contra Jair Bolsonaro. Ele disse: inacreditável, comentou o estrategista. Alexandre novamente leva todo o crédito pela perseguição política contra o presidente Bolsonaro. Moraes quer que o mundo inteiro saiba que ele governa o Brasil e não Lula. A publicação comentada por Miller esclarece que Bolsonaro não pode usar redes sociais nem autorizar terceiros a compartilharem suas entrevistas. O ministro Moraes determinou o veto à transmissão, à retransmissão, à veiculação, à publicação de vídeos, áudios ou textos ligados ao ex-presidente em qualquer plataforma digital. Olha só a situação. Aliás, teve um ministro aqui,
ex-ministro, aliás, que ele deu, né, uma entrevista, né, e ele disse revoltante, né? O ministro Marco Aurélio, né, ex-ministro, ele faz críticas duríssimas aos absurdos que o STF vem fazendo, vem exercendo. E aí eu vou passar um trecho aqui do que foi dito, né? Essas palavras que muita gente vem dizendo, puxa vida, tanta coisa para ser resolvida, né? Tanta coisa para ser resolvida. O Brasil, um país de terceiro mundo que poderia estar aí progredindo, né, para melhor, não regredindo, enfim. Veja aí o momento em que o ex-ministro começou a fazer suas críticas duras. E começa errado, não pode acabar bem. E começou errado, considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Pois é, você ouviu, né? O ex-ministro Marco Aurélio, né? Ele, ex-ministro do STF, fazendo críticas duríssimas aos absurdos que o STF, né, vem fazendo a respeito sobre essa perseguição, onde vários ministros, não apenas o Marcos Aurélio, né, também outros estão fazendo críticas, inclusive teve agora a votação sobre essa questão de tornozeleira, né? Teve aí 3 ministros, teve um ministro aí que votou contra, mas foi voto vencido. Ou seja, o que a gente está vivenciando no Brasil, muitos já chamam de começou a ditadura, começou a censura, é isso que está acontecendo no Brasil? O que é que está acontecendo no Brasil hoje? Qual a sua opinião a respeito? Está certo isso? O que é que está acontecendo? Agora, é aquela coisa, dia 1º de agosto vai começar o absurdo dos absurdos, né? A população vai sofrer por causa de uma decisão. Para você que não sabe, nós brasileiros sempre tivemos parceria, negócios com os Estados Unidos, mas por essa decisão de perseguição, onde o presidente Lula, né, detonando lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fazendo várias críticas, vários comentários, eu sempre venho dizendo aqui, vai chegar o resultado, prepare-se que quem fala muito o resultado vai chegar. E tá aí, chegou. Super taxação, né? Super taxação. 50% agora, já a partir do dia 1º de agosto. E aí, ó, dólar dispara, empresas vão abrir falência porque vai demitir muita gente, e aí os produtos vão disparar, diesel, gasolina dispara. Gente, vai ser um caos econômico, né? Imagina aí, muita produção do Brasil para vender para quem? Se nós precisamos do dólar. Nós precisamos do dólar, gente. Lamentavelmente, é triste que a gente está vivenciando. Eu fico pensando assim, vários canais de TVs, né, que são patrocinados aí com dinheiro público, né, o governo paga para dar aquela famosa maquiagem nas informações. Aí passa uma informação e fica gerando aí milhões de alienados, né, ou seja, desinformados. Infelizmente é o que está acontecendo hoje. E não sou eu apenas estou dizendo. Vários analistas e comentaristas dizem a mesma coisa.
As redes e TVs, quase 80% dos veículos de comunicação são pagos com verba pública pelo governo federal. Lamentavelmente, não podem falar a verdade. Se falar, corre o risco de perder a verba publicitária, que é muita grana. Tem um canal aí que passa filmes, novelas, jogos. Você não imagina, estava quebrando. Foi o presidente Lula assumir e voltou a botar muita verba publicitária. Hoje eles estão nadando em dinheiro, no nosso dinheiro. E aí a boquinha é boa demais, né? Por isso que passa a informação que o governo quer e não a verdadeira informação. É triste, é lamentável, mas paciência. Fazer o quê? O que não pode é milhões de brasileiros serem sacrificados pela decisão de um. Isso que é triste, isso é que é lamentável. Enquanto isso, tem muita gente perguntando, por exemplo, pessoas de programas sociais, né? Houve um corte agora de 1 milhão, praticamente, de pessoas. A gente está esperando, por exemplo, o presidente decidir um aumento no Bolsa Família, um 13º agora no final do ano, em dezembro, esperando o presidente cumprir o que ele prometeu, liberar o puxadinho de R$5.000, né? Iniciar um financiamento de carros e motos, liberar aí um gás para 21 milhões de pessoas. Tudo isso é promessa do presidente Lula, que até agora não saiu do papel, ó. E já faz 3-4 meses até agora nada. Será que vai de novo cair no esquecimento? Eis a questão. O tempo é que vai dar a resposta, infelizmente, lamentavelmente. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo, procurando a informação certa para deixar você a paz de tudo. O Brasil está se tornando, do jeito que está caminhando, poderá se tornar uma futura Venezuela, uma futura Cuba, e ninguém quer isso, porque o nosso país é um país de democracia, não de comunismo. Infelizmente, quando se cala a população, a gente sabe que coisa boa não vem por aí. Triste, é muito triste o que a gente está vivenciando. Ou eu estou errado? Eu sempre encerro trazendo um versículo, né? Sempre encerro trazendo um versículo. O versículo de hoje, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sempre faço questão de lembrar. Problemas difíceis, situações adversas, desemprego, né? Injustiça, tanta coisa que a gente enfrenta, mas você já parou para pensar que sempre, né? Deus sempre dá uma solução? Deus sabe até a que ponto nós aguentamos a pressão, os problemas. Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade, ore a Deus, entrega a Ele teus problemas, confia nele e o mais Ele fará. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar a resposta. Eu creio assim, tá? Confie no Senhor, ore mais, persevere, entrega teus problemas a Ele, na hora certa vai chegar a tua resposta. Eu creio que essa resposta será vitória, será galardão na tua vida. Fica com essa palavra, tá? Coloca aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apesar dos pesares, das dificuldades, dos problemas, mas essa palavra eu tomo posse. Tome posse você também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Pega esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, parentes, vizinhos, na linha do tempo do Facebook, no grupo do WhatsApp que você participa. Compartilha, tá? Não esquece de dar o like, dar o joinha, é importante você fazer isso. Se inscreve aqui, ó, você que está visitando a gente pela primeira vez. Combinado, pessoal? Certinho? Dia 24 agora, nessa quinta-feira, o governo vai começar a pagar aí a mais de 2.600.000 aposentados e pensionistas, né? Aqueles valores que foram descontados. Trata-se de devolução. Agora, quinta-feira em diante já começa. Outra lista deve sair já na próxima semana com mais aposentados e pensionistas. Começa, portanto, 24 nessa quinta-feira. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, certinho? Muito bem. Segue os programas sociais, os pagamentos, Bolsa Família essa semana. Nessa sexta-feira, dia 25, pagamento começa aí do BPC Loas, né? Dia 25, final do benefício 1. Na segunda-feira começa o pagamento do pé de meia, quem tem aí filhos, né? Que tem direito ao pé de meia, quem nasceu em janeiro e fevereiro. Continuamos com a luta, hein? Hashtag 13º do Bolsa Família agora para dezembro. Continuamos com a campanha. Hashtag aumento no Bolsa Família agora para janeiro. Essa é a expectativa. Bora ver se o presidente vai cumprir aí as suas promessas? Estamos aguardando, tá? Estou no Instagram, pessoal, blog Alex Silva. Blog Alex Silva lá no Instagram, segue a gente lá. Presidente Lula, o senhor prometeu, estamos esperando, hein? Puxadinho, um gás para todos e o financiamento de carros e motos. É com o senhor, presidente. Vai sair agora em agosto? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.